E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acessa aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Olá, concurseiro, estou de volta. Estamos de volta para garantirmos aí a sua aprovação. E aí, chegou a hora de ser efetivo, né? Pois bem, vem com a gente. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um conteúdo que perpassa por todos os concursos públicos, que é a famosa conjunção. Quem nunca respondeu a uma questão, por exemplo, que diz assim: o valor semântico da palavra destacada no terceiro período do primeiro parágrafo é o valor semântico de conclusão. Será que é de oposição? Será que é de alternância? Né? Então, eu acredito que todo mundo já passou por uma questão como essa, já respondeu e ficou na dúvida com essa danada dessa palavra ou locução conjuntiva, né? Aí que pode ter um valor semântico que você espera e um valor semântico que você também muitas vezes nem espera, tá bem? Então, hoje eu vou te ajudar a conseguir aí gabaritar essa questão de conjunção, ó, que é filé, que é facilzinha e com certeza a gente aí vai conseguir um bom êxito, tá bem? Então a gente vai começar pela ideia do que seria uma conjunção, tá? Conceito. Etimologicamente, semanticamente, de que ponto de vista a gente vai enxergar a conjunção dentro do concurso público, tá? Então, dentro de uma prova como o concurso público da sua natureza, a gente vai dizer que, por definição, o que é que vai ser conjunção? As conjunções, por definição, ops, voltou aqui, gente, saiu. Tá vendo? Que professor desorganizado. Mas eu não sabe o que é? Essa caneta misteriosa que sempre se esconde de mim. Mas eu encontrei. Mas agora, ó, deu certo, ela não larga mais de mim. Vamos lá. Então, a gente começa pela definição do que é conjunção, ok? O que é que vai ser uma conjunção de fato? Tá? Então, a gente vai entender que conjunção, de fato, é o que a gente chama de elo, ok? Conjunção é elo. Conjunção é ligação, tá bem? E quando eu falo que conjunção é ligação, além de ser elo, além de ser ligação, será que a conjunção tem uma outra vertente, um outro valor semântico? Será que a conjunção tem uma outra responsabilidade dentro da língua portuguesa? Sim, existe uma outra responsabilidade para a conjunção. E aí essa responsabilidade vai ser diante do plano de vista sintático, mórfico e semântico. Ok? Então vamos lá. Para a sintaxe, que é aquela parte da língua portuguesa que estuda a organização, né? A organização das orações, a gente vai dizer que as conjunções, tá? Para a sintaxe, as palavras que estabelecem uma relação entre duas orações, ok? Então, o que é que vai ser a conjunção do plano de vista sintático? É a palavra que liga as duas orações. Por isso que muitos gramáticos, como Evanildo Bechara, Leila Lauá Sarmento, tá? Evanildo Bezerra, Evanildo Bechara, entre outros, falam justamente essa ideia, traz esse conceito de que a conjunção ela é ligação. Mas a gente sabe que a conjunção, além de ser ligação, ela também, além de ter o plano semântico, o plano sintático, o plano morfótico, ela vai ser uma palavra traiçoeira. Porque em um momento a conjunção pode significar uma coisa, e em um outro momento a conjunção pode significar outra. Né? Então, a depender do contexto, ela vai se moldando aquilo que, na verdade, ela precisa estabelecer, ou o sentido que ela quer exercer dentro da oração. Então, do plano de vista sintático, a gente vai dizer que a conjunção ela é, sim, um elo, é a palavra que estabelece ligação, mas, do plano de vista mórfico, tá? Que é justamente a ideia de ser uma palavra, de ser um morfema, tá? De ser um gramema, de ser um grafema, a gente vai dizer que a conjunção ela é invariável. E quando eu digo que a conjunção é invariável, é porque o quê? Ela não sofre, as conjunções não podem sofrer flexão. Então,
não sofre flexão. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a conjunção não sofre flexão, eu não tenho necessariamente como o quê? Como ter uma conjunção masculina, uma conjunção feminina, uma conjunção singular e uma conjunção plural. A identidade da conjunção é única. É uma palavra invariável do plano mórfico, do plano morfológico. E do plano semântico, de vista do plano semântico, nós vamos dizer que essas conjunções vão ser palavras que estabelecem relações de vários sentidos, de muitos sentidos, tá? Entre as orações que elas ligam aí. Então, uma conjunção sozinha, ela tem valor semântico? A conjunção sozinha tem sentido próprio? Não tem. Para que a conjunção tenha sentido de fato, ela precisa estar inserida dentro de um contexto. A conjunção precisa estar inserida dentro de uma estrutura frasal, tá bem? Então, nunca resolva uma questão de conjunção na sua prova que você veja apenas a ideia de que a conjunção é aquela palavra que estabelece ligação, porque não é. A conjunção, ela estabelece ligação, mas além de estabelecer ligação, do plano de vista sintático, que a gente já conhece, no plano de vista mórfico, a conjunção vai ser o que a gente chama de uma palavra invariável, então não sofre flexão, e do plano de vista semântico, as conjunções serão palavras que vão trazer relações semânticas. Vou trabalhar com os sentidos das orações, né, que vão ser trazidos por aí afora. Por essa razão, nós vamos dizer que as conjunções são palavras invariáveis que conectam orações, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação, dependência, ou de uma simples coordenação. E quando eu falo em coordenação, tá? São as relações semânticas que podem existir entre uma oração e outra dentro de um contexto frasal. Tá bem? Então, observe essa tirinha aqui, As Cobras, tá? De Luiz Fernando Veríssimo, saudoso Luiz Fernando Veríssimo, que deixou pra gente aqui, tá? Esse encanto, que diz o seguinte: Quero meu, que conselho você daria ao corrupto que está começando? E aí, né? Quero meu diz assim: lembre-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. É até irônico, tem até uma figura de linguagem aí, né, minha gente? Que é, na verdade, a ironia, o sarcasmo. Né? Ó, porque quando ele diz aqui, ó, quero meu, que conselho você daria ao corrupto que está começando? E aí ele diz, né? Lembre-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. Então, observe que no último quadrinho, a palavra portanto, ela designa o valor semântico de conclusão, ok? Ela encabeça a oração, traz o valor semântico de conclusão, e é por essa razão que a gente vai dizer que esse portanto vai ser classificado como uma conjunção, tá? Ela é uma conjunção, até porque está atrelada a uma outra oração anterior, tá bem? Então, o que é que a gente vai dizer? Que as conjunções vão ser sempre palavras, ó, nunca esqueça, palavras invariáveis que conectam, ou seja, que ligam duas ou mais orações e sozinhas elas não têm sentido próprio, ok? Sozinhas, as conjunções não têm sentido algum. Para que elas tenham sentido, é preciso que elas estejam inseridas dentro de um contexto frasal, para que, na verdade, aí o sentido seja realmente correspondido. Tá bem? Então, com base nisso, nós vamos dizer que as conjunções serão divididas em dois grandes grupos: as conjunções coordenativas e as conjunções chamadas de subordinativas. Ok? Esse nome não me é estranho, não é estranho para você também, até porque a gente passou o ensino fundamental inteiro estudando orações coordenadas, orações subordinadas. Eu vou te dizer uma coisa: é um conteúdo que você vai aprender daqui a pouquinho comigo. E ó, você vai aprender para a vida. Você não vai aprender apenas para o concurso público. Eu tenho certeza disso, ó. Só espera. Mas enquanto esse dia não chega, por enquanto, na aula ainda de morfologia, né, sobre o estudo das classes gramaticais, a gente vai dizer que as conjunções em dois grupos podem ter duas situações. Ou as conjunções podem ser chamadas de coordenativas, ou podem ser chamadas de subordinativas. Tá bem? E aí essa diferença de coordenativas e subordinativas se estende a justamente as relações semânticas que as conjunções vão ter dentro do texto. Sabe a ideia de dependência, de depender de alguém? Eu tenho um tipo de conjunção que estabelece isso. E sabe a ideia de ser independente, né? Sabe, quando a gente chega na maioridade, né, a maioridade penal, quando a gente tem lá os 18 anos, a gente se acha o dono da verdade, ó,
eu posso tudo, não dependo de ninguém, tenho meu próprio dinheiro. Pois bem, há conjunções também que trazem e configuram esse mesmo sentido, tá bem? Então, nós vamos dizer que as conjunções podem ser, em linhas gerais, divididas em dois grandes grupos, chamadas de conjunções coordenativas e também chamadas de conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, elas recebem assim o nome porque são todas coordenadas, ok? E aí, isso significa dizer que o sentido que elas promovem dentro da oração, tanto faz, tanto fez. Né? Como se diz o velho ditado, tanto faz, tanto fez. O sentido promovido por elas é o mesmo com a ausência ou com a presença delas. Por exemplo, se eu digo assim, a oração é: estive em BH, vírgula, porém não trouxe presentes. Estive em BH, vírgula, porém não trouxe presentes. Se eu eliminar essa palavra porém aqui dessa estrutura frasal, como é que eu leio essa oração? Eu leio: estive em BH, não trouxe presentes. O sentido permanece mesmo? Permanece. Sentido de adversidade, de contrariedade, de oposição, ok? Ele permanece. Então, por isso que eu vou dizer que essa conjunção, entenda, ela é uma conjunção coordenativa porque a presença ou a ausência dela não terá interferência no conteúdo, na ideia promovida pelo texto. Não vai alterar o sentido promovido dentro da oração, ok? Então, o sentido permanecerá sempre o mesmo. Tá? Então, guarda aí, toma nota com relação a isso. Já as conjunções subordinativas são aquelas conjunções em que nós usamos dentro do texto, dentro da oração, na construção da oração, mas essas conjunções, elas precisam, de fato, da outra oração para terem sentido completos. Então, uma conjunção subordinativa é a conjunção que, na verdade, precisa da outra oração para ter sentido completo. Sozinhas, elas não têm sentido nenhum. Elas precisam dessa relação que existe entre a presença das duas orações. Já nas conjunções coordenativas, a gente não precisa, sabe, dessa presença das conjunções para que realmente o sentido permaneça, ele exista e que ele seja, na verdade, aí um bom sentido, tá bem? Por exemplo, veja só, imagine se eu digo para você a seguinte estrutura frasal. Imagine que a oração seja: mesmo que chova, irei à praia. Mesmo que chova, irei à praia. Nessa sentença frasal, eu poderia também dizer: irei à praia, mesmo que chova. Ok? Só que se eu elimino essa estrutura aqui, ó, mesmo que eu acabo de destacar aí na sua tela, eu não tenho o mesmo sentido. Ó, imagina se eu dissesse para você: chova, irei à praia. A primeira coisa que você ia dizer para mim era: hã? O quê? O que é isso que você escreveu? Eu não entendo nada. Ou seja, iria causar estranheza para você a ausência dessa locução conjuntiva, dessa conjunção. Por isso que eu vou dizer que ela é subordinada. Ou seja, ela depende da outra estrutura frasal para ter um sentido completo, ok? Então, mesmo que chova, iria à praia, ok, teria o sentido de concessividade, de concessão, mas se eu retiro a conjunção, eu não tenho mais o sentido de concessividade. Eu vou ter uma oração absoluta, que é o que a gente chama de uma oração coordenada, por exemplo, sacou? Então, tome nota, não me esqueça. Como é dividido as grandes conjunções? É dividido em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Chamamos aquelas conjunções de coordenativas todas aquelas conjunções que, na verdade, têm um sentido completo e que a presença ou a ausência delas não interfere no sentido da oração. E a gente vai chamar de conjunção subordinativa toda aquela conjunção que a gente precisa para manter o sentido coeso e coerente dentro da estrutura frasal. Só que, sabe aquela ideia de que na língua portuguesa a gente sempre tem um que mais? Sempre tem uma, para cada regra, uma exceção. Pois é, por mais que seja bem clichê isso, infelizmente a língua portuguesa, depois do mandarim, é uma das línguas mais difíceis do mundo, tá?
mas nós somos aí um país lusófono, então a nossa facilidade com a língua portuguesa ela é absurda. Por essa razão, nós vamos afirmar que as conjunções coordenativas, tá, elas possuem uma subdivisão, assim também como as conjunções subordinativas e as coordenativas, tá? Então, vamos começar pelas conjunções coordenativas. Em que consistem, na verdade? Eu já sei que essas conjunções coordenativas são aquelas chamadas de quê? De independentes. E se elas são independentes, isso significa dizer que o sentido delas ele é o quê? O sentido completo, tá? Então, a presença ou a ausência não interfere em nada. E o primeiro passo enquanto concurseiro, né, enquanto aí candidato da prova, é reconhecer as 5 principais classificações das conjunções coordenativas. E essa classificação, essa subclassificação, vai ser dada a partir justamente dos valores semânticos, dos sentidos promovidos por essas palavras, por essas conjunções, dentro de uma estrutura frasal, ok? Então a gente vai dizer que, ó, os 5 grupos vão ser chamados de conjunções coordenativas, chamadas de aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, ok? Então, o primeiro passo é reconhecer o valor semântico, reconhecer o sentido, mas, além disso, é preciso também saber quem são essas conjunções. Porque, pela nomenclatura, você já entende que as aditivas vão trazer a ideia de soma, adição, as adversativas vão trazer valor semântico de adversidade, contrariedade, oposição. As alternativas vão trazer o valor semântico de alternância, escolha, exclusão. As conclusivas vão trazer a ideia de conclusão, término de raciocínio lógico, e as explicativas de uma explicação, tá? De uma justificativa que a gente pode dar por aí afora. Então, quem são as principais conjunções? Ó, no meu checklist de hoje, eu tenho as conjunções chamadas de aditivas como e, nem, mas também, como, também, bem como, mais ainda. As adversativas, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, antes, não é? Que é a mesma coisa que pelo contrário, não obstante, apesar disso. As alternativas são ou, ora, ora, já, já, quer, seja, seja, escrita por pares, não é? Ou não pares. As conclusivas, logo, portanto, pois, por conseguinte, por isso. Lembre-se que esse pois é sempre depois do verbo, né? Se esse pois vier antes do verbo, ele não vai ser mais conclusivo. O pois antes do verbo, ele passa a ser explicativo, tá? E por falar em conjunções explicativas, quem são elas? Eu tenho o pois antes do verbo, o porquê junto e sem acento, a gente já viu isso em um outro momento aqui, o que e o próprio porquanto. Cuidado, porque tem gente que confunde porquanto e portanto. Portanto é conclusivo, porquanto é explicativo. Tá bem? Então vamos ver algumas aplicações dessas orações, né? Dessas conjunções dentro de orações. Quando eu digo assim, visitei Paris e gostei muito da cidade. Visitei muito Paris e gostei muito da cidade. Observem que a palavra e, ela conecta aqui as duas orações. A primeira oração, que é visitei Paris, e a segunda, que é gostei muito da cidade. Mas se eu retiro o i, o sentido da oração permanece o mesmo. Ele não é alterado. Por isso que é uma conjunção coordenativa aditiva. Ela é coordenativa porque traz a ideia de coordenação, de independência. Aditiva porque traz a ideia de adição, soma. Ok? Mas, se porventura eu dissesse assim para você, ó, ontem comprei um automóvel, contudo, apresentou defeitos. Ontem comprei um automóvel, contudo, apresentou defeitos. Veja que a palavra contudo aqui me traz a ideia de quê? A diversidade. É como se eu dissesse, porém, mas, todavia,
ok? Então, contudo apresentou defeitos, é como se dissesse, poxa, o carro tá novinho, velho, e aí agora já apresentou uma imperfeição, não dá para acreditar numa situação dessa, né? Mas acontece. Ou, imagina se eu dissesse para você, vou agora ou depois. Ah, eu vou agora ou depois. Tanto faz. Você vai agora ou depois. Olha que o ou, ele traz a ideia de alternância e de exclusão. Ou você vai agora ou você vai depois, tá? Ou você disser assim, ora tocava, ora cantava, tá? Ora tocava, ora cantava. Então, é alguém que simultaneamente pode fazer as duas situações, as duas ações, tocar e cantar, ok? Mas aí, automaticamente, nesse par, eu posso dizer que as conjunções coordenativas alternativas, elas podem vir simbolizadas por pares ou sem pares, sozinhas, ok? Agora, ó, não estive na aula, portanto, estou sem as atividades. Não estive na aula, portanto, estou sem as atividades. Veja que o portanto traz a ideia de quê? De conclusão. Eu estou concluindo um fato expresso na oração anterior, mas ele também é coordenativo. Então, se eu tirá-lo daí, permanece o mesmo valor semântico. Entende? Diferentemente das conclusivas. Quando eu digo assim, ó, não fui à escola, pois estou doente. Não fui à escola, pois estou doente. Vejam que o pois aqui, ó, vem antes do verbo está, inclusive, ele me traz uma justificativa. Então, as conjunções coordenativas, a gente vai dizer que todas elas, tá? Elas vão ser divididas em 5 grandes grupos, tá? Seriam as conjunções coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tá bem? Então não esquece que elas são independentes e a presença ou a ausência dela dentro de uma oração não vai interferir em nada. Já a nossa conjunção subordinativa, meu amigo, minha amiga, cuidado com ela, porque ela é mais traiçoeira do que o seu pior inimigo. Eu sei que você não tem, você não é uma pessoa dessa natureza. Mas aí, de forma metafórica, a gente vai dizer que essas conjunções elas são muito traiçoeiras. Muita atenção, porque as subordinativas, elas vão ser conjunções que, na verdade, podem ser trocadas com muita facilidade, e além de ser trocadas com muita facilidade, essas conjunções, elas sempre vão ter um auxiliar chamado de que, né? A palavra que. Quem nunca temeu um pouco, por exemplo, sobre aquele assunto de funções do que, funções do se, não é isso? Então, o que é que a gente entende sobre as conjunções subordinativas? A gente entende a priori que essas conjunções subordinativas, elas primeiro vão ser o quê? Totalmente dependentes. Então, se elas são dependentes, eu vou precisar, na verdade, entender que sozinhas elas não têm sentido nenhum dentro de uma oração. Eu preciso de um outro termo, eu preciso de uma outra estrutura frasal para que eu consiga compreender, na verdade, o que aquela conjunção quer me estabelecer como valor semântico dentro do texto, ok? Então, quando eu falo em subordinativas, eu falo em subordinativas, mas há algumas gramáticas também que chamam, e cuidado aí quando você estiver estudando, que chamam de subordinativas adverbiais. A gente pode chamar de subordinativas ou também de subordinativas adverbiais. Tá bem? Então vamos lá conhecer um pouco dessas conjunções subordinativas adverbiais. A gente começa pelos 6, tá? Pelos 5, 6. Primeiro, coloque em sua mente da seguinte maneira. Essa ideia de decorar, internalize da seguinte maneira. Os 5, 6. Causais, comparativas, condicionais, consecutivas e conformativas. Tá? Então, ainda falta uma, Elias. Qual é? As concessivas, tá? São 5, 6. São 6. Então, ó, mentaliza da seguinte maneira. São 6 conjunções que se iniciam com a letra C. A primeira delas são as causais, ok?
sempre vou indicar o quê? A causa do fato expresso na oração anterior, tá bem? Então, vamos lá. Estou dizendo assim, as matas estão em degradação uma vez que o homem é negligente. As matas estão em degradação uma vez que o homem é negligente. Pessoal, me digam aí, qual é a causa das matas estarem em degradação? A causa é o quê? Uma vez o homem ser negligente. Quem introduz essa ideia de causa? A expressão uma vez que. Então, essa expressão uma vez que vai ser uma locução conjuntiva, o quê? Adverbial. Ok? O que é uma locução conjuntiva adverbial? É quando eu tenho mais de uma palavra para designar o mesmo valor semântico. Tá bem? E normalmente vem com o que é aconselhando aí sendo utilizado. As comparativas, o que é que elas vão trazer? A ideia de quê? Comparação. Tá? Uma analogia. Então, quando eu digo assim, ó, quando eu digo que sou estudante como você também se considera, sou estudante como você também se considera, vejo que esse como me iguala a nível de um estudante, de um outro estudante, dependendo se ele é estudante universitário, estudante do ensino médio, do fundamental, de curso técnico, mas é estudante. Então, quando eu digo que sou estudante, como você também se considera, eu trago aqui dentro do texto que eu trago a ideia de ser também o que eu chamo de uma comparação. Já as condicionais, o que é que vão ser as condições subordinativas condicionais? Elas vão indicar uma condição, uma possibilidade, ok? E aí, nessa possibilidade, eu vou dizer assim, ó, por exemplo, caso esteja disponível, passe na minha casa. Caso esteja disponível, passe na minha casa, ok? Observe que esse caso esteja disponível me traz a ideia de quê? Condicionalidade. É uma possibilidade de que aconteça, ok? Então, vou classificar essa conjunção como uma conjunção o quê? Condicional. Já as consecutivas vão trazer a ideia de quê? Consequência, ok? Então, causa e consequência sempre vão andar juntas, tá bem? Então, vou trazer a ideia de consequência sempre, sempre, sempre. Então, se eu dissesse assim para você, deixa eu escrever aqui, vou escrever aqui em cima, tá bem? Fica de olho aí. Andei tanto que criei calos nos pés. Andei tanto que criei calos nos pés. Qual foi a consequência de ter andado tanto? Ter criado o quê? Calos nos pés. Quem traz isso? A expressão que é uma conjunção aqui, que traz a ideia de quê? De uma consequência. Já as conformativas vão trazer para a gente a ideia de conformidade, de aceitação. Né? Quando eu digo assim, ó, conforme foi dito por Paulo Freire, reticências. Olha só, conforme é a mesma coisa que dizer como foi dito, ok? Segundo foi dito, consoante foi dito por Paulo Freire. É a ideia de conformidade. A conformidade é uma aceitação plena. E muita gente confunde as conformativas com as concessivas, coisa que não dá para confundir, tá bem? Então, as conformativas trazem a ideia de conformidade, aceitação plena. Só que as concessivas, por sua vez, vão trazer a ideia também de uma permissão, mas é uma espécie de aceitação, mesmo que discordando da situação.
Existem coisas em nossas vidas que nós aceitamos, tá? Porque precisamos aceitar, mas nós discordamos. Então, as concessivas, a ideia de concessividade é a ideia de dizer o seguinte, é a ideia de dizer que há, na verdade, uma aceitação, mesmo discordando do fato, tá? Por exemplo, se eu dissesse assim, ainda que meus pais não deixem, eu namorarei. Olha aí, o adolescente rebelde. Que, seu pai não vai deixar, sua mãe não vai deixar. Pô, velho, né? Então, ainda que os meus pais não deixem, eu namorarei. Eu concordo com a ideia dos meus pais não deixarem namorar? Eu não concordo. Eu aceito essa ideia. Mas eu vou fazer uma ideia contrária? Vou. Então, isso é a ideia de concessividade, ok? Então, aqui, ó, ainda que traz a ideia de concessividade. Então, ainda que, se bem que, conquanto, posto que, tá? Lembre-se de que essas palavras mágicas, as conjunções, você precisa internalizá-las. As temporais, por sua vez, são aquelas conjunções que vão trazer a ideia de tempo, ok? E quando eu falo de tempo, ó, lembra quando eu digo assim, mal chegou e já sentou na janela, mal sentou e já chegou na janela, tá? Logo que chegou, veja que a palavra mal aqui estabelece a ideia de quê? De tempo. E eu acho que eu já falei para você um pouco da palavra mal, com L, e disse para você que ela também poderia ser uma conjunção, muitas vezes mal interpretada por alguns gramáticos, por alguns professores de língua portuguesa, mas mal é uma conjunção também, e traz a ideia sempre de logo que, tá bem? Já as finais vão indicar uma finalidade. Vim à igreja para celebrar. Quando eu digo para celebrar, eu poderia também dizer a fim de celebrar, ok? Para celebrar, a fim de celebrar. Mas o para ali, ele é o quê? Ele é final, indica uma finalidade. As proporcionais indicam uma proporcionalidade, um aumento ou uma diminuição, tá bem? E esse aumento ou diminuição, a gente vai dizer que, na verdade, aí vai ser uma proporção. Quando eu digo assim, ó, ao passo que educamos, vírgula, crescemos. A proporção que educamos, crescemos. Não é isso? Ou ao passo que educamos, crescemos. À medida que educamos, crescemos. Tá? Então, traz a ideia de que essa expressão proporcionalidade. E as últimas, que são as chamadas de integrantes. As conjunções subordinativas integrantes são as únicas conjunções que não vão trazer, na verdade, valor semântico. Elas vão trazer o que a gente chama de quê? De relações sintáticas. São elas que vão iniciar sempre aí as orações subordinadas substantivas, tá? Que não é o nosso caso agora, e quando a gente conversar um pouquinho sobre a análise do período composto por subordinação, o estudo das orações subordinadas, tá? Chamadas aí, subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais, a gente vai ter um encontro muito mais forte com essas conjunções integrantes, que são duas apenas, tá, gente? Então, o que e o se. São essas duas conjunções integrantes que vão encabeçar as orações subordinadas substantivas. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, dizem que sou louco. Eu quero, né? Meus amigos dizem que sou louco. Quando eu digo dizem, ó, oração principal, que sou louco, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. Que nome é esse, hein, minha gente? Que palavrão é isso, vamos dizer assim. Mas não se preocupe, essa nomenclatura não é necessário internalizar agora. Mas eu sei que aqui é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, desenvolvida, porque esse que aqui, ele encabeça. E esse que é uma conjunção integrante.
As conjunções integrantes, elas só integram as orações, iniciam as orações, ok? Dizendo aí, na verdade, que ali está presente uma oração subordinada substantiva e funciona como um substantivo. Então, as conjunções são palavras invariáveis, estabelecem ligação, não esqueça, e que, na verdade, vão trazer sempre valores semânticos de coordenação ou subordinação. E, ó, essa conjunção vai estar com certeza no seu concurso. Mas não tenha medo, porque estamos juntos. Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro. Forte abraço, bons estudos.